gente! Bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Essa sexta-feira o programa tá quente, tá bom demais. Precisamos falar sobre política. Vem que tá imperdível. Então, vamos começar já com a nossa reflexão, porque eu quero dar tempo para os meus convidados falarem o máximo e trazerem o máximo de informação que for possível para mim e para você, porque tá batendo a porta aí, né, gente? Daqui a pouquinho tá na hora da gente ir para a urna e escolher um candidato e é importante e necessário irmos nutrido de informações que estão para além, muito para além de ter um lado ou não ter um lado. Texto na tela, eu quero refletir com vocês sobre uma fala muito interessante do Paul Washer. Ele disse assim, ó: precisamos entender que o cristianismo nunca será amigo deste mundo. O cristianismo sustenta o único caminho para a salvação deste mundo. Eles nunca serão amigos. O cristianismo nunca irá cumprir as exigências do mundo. Em tempos como o nosso, é necessário separarmos. O cristianismo é a única ideologia capaz de salvar o mundo. Não é uma ideologia X ou Y, é o cristianismo. Só que às vezes a gente deixa o negócio ficar muito misturado, né? Então, por que eu comecei com esse texto? Porque importante é nós, enquanto cristãos, sabermos que o Salvador já veio, morreu e ressuscitou e nos deu uma missão. Vá, faz o que eu fiz e continue a salvar o mundo sendo como eu fui. Isso é o cristianismo. Qualquer outra coisa, menos do que isso é doutrina humana. E doutrina humana não salva ninguém. Por isso a gente precisa entender a política como uma ciência, como outras que temos aí. Ela em si não é capaz de salvar o homem, de salvar a humanidade. Não. Então, se a gente tem isso em mente, a gente vai olhar de uma forma diferente para esse cenário atual no nosso país. Vamos para a roda de conversa que eu falei? Tá quente hoje, hein? Então, gente, estou recebendo aqui no estúdio comigo o Leandro Jarrell, que é jornalista, todo envolvido também nessa parte de política. Bem-vindo, viu, Leandro? Obrigado. E também de forma online, o Igor Sabino, que é cientista político, está aqui com a gente hoje. Muito obrigado por estar hoje no programa, Igor. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer. Ó, o papo vai ser bom. Você já tem que compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Então, se você está na Rede Super, já entra no link do YouTube e manda para um monte de gente, sabe por quê? Informação traz libertação. E o que a gente quer trazer aqui hoje não é defender o lado A, nem o lado B, nem o lado C. No Brasil tem D, E, F, G, H, né? Só que a gente quer trazer informação com conteúdo para que daqui a algumas semanas você possa decidir de uma forma consciente em quem você vai votar. Ô, gente, viver num país como o nosso, num momento como o que a gente vive, com uma polarização tão evidente, como que vocês enxergam isso enquanto pessoas da área política, assim? Quais podem ser os benefícios, se existem, ou os malefícios de vivermos numa sociedade tão 8 ou 80? Os extremos são muito perigosos, né? Eu acho que o momento de polarização trouxe algo que, do meu ponto de vista, é positivo, que é fazer com que as pessoas estivessem mais politizadas. Ótimo, Eu acho que na época de 2003, aquelas manifestações dos 20 centavos e tal, até aquela época ninguém sabia o que era Câmara, o que era Assembleia, o que era Congresso e tal. A partir daquelas manifestações, depois veio o impeachment da Dilma, as pessoas começaram a se interessar mais por política. Eu acho que esse é um ponto positivo
dessa polarização. E o ponto negativo é que hoje, principalmente, a maioria dos políticos ficam nessa guerra, nessa disputa de quem vence o discurso, mas no meio disso tem um povo que não quer saber se você é de esquerda ou se você é direita, que quer saber se vai ter comida no prato, que quer saber do preço da gasolina, que quer saber se a rua vai ser asfaltada, da conta de luz, da conta de água. Então, para mim, o principal negativo dessa polarização é que o povo fica no meio de tudo isso, enquanto milhões de reais são gastos em campanhas, em discursos, em plenários e etc. E nada se resolve, porque hoje o que estão querendo fazer é postar um vídeo criticando um lado e ganhar milhares de likes, e aí a vida vai seguindo. E, infelizmente, muitas pessoas vão aplaudindo isso, achando muito bonito, sejam de direita ou de esquerda. Existem radicais dos dois lados, existem pessoas que não raciocinam muito bem dos dois lados, mas eu acho que o desafio é a gente ter o equilíbrio e racionalizar mais. A política ela precisa ser encarada com mais razão e menos emoção. Eu acho que isso traz um link, né, Leandro, de trazer a política como ciência, né, Igor? A política é uma ciência, né? Na verdade, a política não necessariamente é uma ciência, né? Mas existe uma ciência para buscar estudar a política. A política seria um resultado aí das relações entre os seres humanos em sociedade. Então, diante disso, eu acredito que a polarização em si, ela nem sempre ela é ruim. Pelo contrário, a polarização, ela geralmente é uma característica comum das democracias. O problema acontece quando a gente passa a ter um processo de radicalização. Então, esse processo de radicalização ele pode acontecer em um único lado ou pode acontecer nos dois lados. Geralmente, ele acontece em um lado, de uma maneira mais forte, e isso acaba levando, né, a ter uma reação dos opositores. No caso do Brasil, eu acredito que a nossa democracia ainda é muito jovem, né? A gente teve um período aí de um regime autocrático, né, de um regime militar, e o nosso processo de redemocratização, ele tem início ali na década de 70, década de 80. Então, eu acho que a gente está começando a se entender o que é viver numa democracia mais recentemente. E isso acontece em um período de grande radicalização política no mundo inteiro. Então, esse fenômeno que a gente tem vivido no Brasil foi vivido, por exemplo, nos Estados Unidos, nas eleições do ano passado, mas as eleições do Trump lá em 2016, o Brexit, né, no Reino Unido, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, também na Europa, com as eleições lá na Hungria, do Viktor Orbán, na Turquia, o Erdogan, na Índia, com o Modi. Então, isso é uma característica, eu diria até, das democracias contemporâneas, o que pode ser causado aí por uma série de questões. Uma delas é o avanço aí da tecnologia e das redes sociais, né? A mídia, principalmente as redes sociais, tem desempenhado aí um papel muito relevante na política. Certo, a gente pode entender, eu ouvi alguém dizendo, não vou me lembrar quem, que talvez a gente estivesse vivendo uma adolescência, como se fosse dizer assim, a democracia está numa adolescência aqui no Brasil, né? Então, o adolescente, ele tem muito esse perfil radical, né? Ou ele ama ou ele odeia. Talvez a gente possa ilustrar dessa forma, vocês acham que é uma boa ilustração? Eu acho que sim, faz sentido, né? Como o Igor disse, somos muito jovens, tanto como nação, afinal, temos 200 anos aí de independência e principalmente como democracia, né? A gente ainda está ajustando as coisas, estamos vivendo, como você disse também, esse período da adolescência com os hormônios à flor da pele, né? Então, eu acho que a gente vai começar, eu creio, né? Espero que a partir do ano que vem os ânimos já comecem a se acalmar mais e que os nossos políticos, assim como a população também, se concentre naquilo que de fato é importante e naquilo que de fato é o papel da política, é administrar a nação, é cuidar da nação e do seu povo. Sim, sim. Ô Igor, você acha que essa nomenclatura de adolescência aí faz sentido diante do que você falou? Sim, sim, eu acho que faz muito sentido. A gente está começando aí a entender certas dinâmicas da vida pública, né, de como que a política funciona. Eu acho que principalmente esse interesse da população brasileira tem aumentado muito nos últimos anos. A gente tem vivido aí, né, embora
como eu falei, o processo de democratização tem começado somente na década de 70, mas a gente já passou por 2 impeachments, né? E o último impeachment, ele gerou toda uma comoção nacional. Então, antes a gente não ouvia falar sobre direita ou esquerda. Isso eram palavras que eram totalmente ausentes do nosso dicionário. E hoje as pessoas até, muitas vezes, não sabem direito o que é, fazem generalizações, sejam positivas ou negativas, geralmente sempre é uma visão negativa do outro, né? Como se assim, se eu sou de direita, então todo mundo é de direita, não tem problema, a esquerda que é o problema, ou vice-versa. Então, eu acho que isso é um processo normal, mas como eu falei, eu acredito que a gente está tendo, exatamente nesse momento que o Brasil está vivenciando a sua adolescência democrática, né? Como você usou esse termo, aconteceu de ser num período em que as democracias ao redor do mundo estão passando por um momento de muita efervescência. Então, devido à globalização, devido às redes sociais, o que acontece em um país do mundo, ele não fica só lá, ele passa no mundo inteiro. Então, a gente também consegue identificar, na situação brasileira, algumas características, algumas tendências que a gente tem visto em outras democracias ao redor do mundo. Então, eu já tenho um diagnóstico um pouco mais pessimista, né, do que o Jael. Eu não acredito que essa polarização, que essas discussões ideológicas, elas vão parar depois das eleições. Eu acho que isso pode até vir a se intensificar, independentemente de quem esteja no poder, porque a gente já chegou a esse estágio de polarização tão grande que é difícil a gente fazer previsões. No caso, nos Estados Unidos, se a gente for analisar, acreditava-se que depois das eleições do ano passado, as coisas ficariam mais tranquilas no país, e não foi isso que a gente viu, né? Quer dizer, as eleições de 2020, porque no período da pandemia, né, a gente acaba tendo uma visão errada do tempo. Sim. Mas, enfim, eu acho que são os desafios aí que a gente vai ter que enfrentar ainda nas próximas décadas, como cidadãos de uma democracia em uma época de globalização, de redes sociais e também de muita radicalização política. Tá. E aí o Jael tocou num ponto dessa questão, dessa visão mais otimista da coisa. Eu acredito muito porque você é pastor, né, Leandro? Então você tem essa visão aí que, vamos ver se vai melhorar. O Igor já traz uma visão mais assim, mais pragmática da coisa, e isso é muito bom a gente trazer aqui para o programa, porque agora eu queria que a gente entrasse nessa questão da relação da igreja cristã, de um modo geral, não a igreja evangélica. A gente não vai se restringir à igreja evangélica aqui, porque a gente deixaria muita coisa de fora, né? Porque não começou com a igreja evangélica. Então, a igreja cristã, de um modo geral, e essa relação da igreja com a política. Dá para ser, não dá para ser, tem isso, eu tenho que bater o martelo que dá para ser ou que não dá para ser. Como que vocês veem isso? Só um adendozinho, eu torço para que as coisas melhorem, mas eu imagino total. Também, assim como o Igor, Sim. que não, ainda mais dependendo do resultado, é bem provável que, independente do resultado, um lado não aceite. Sim. E, enfim, a gente, na verdade, eu sou bem pessimista, sabe, Igor, daquilo que pode acontecer, né? Sim. Mas, como pastor, vamos crer que dias melhores virão. Apesar de que nem como pastor eu sou muito otimista, porque a gente sabe que a tendência das coisas, escatologicamente falando, é piorar. Né? Então, a gente está lutando aí para apagar uma chama em um prédio que está se desmoronando, que é o mundo, que é o sistema desse mundo, Sim. mas... Assim como, por exemplo, John Stott, ele cita um exemplo que eu acho muito interessante, que é o seguinte, todo mundo sabe que a fome no mundo nunca vai acabar, mas isso não impede que a gente continue lutando para, pelo menos, diminuir a fome. Então, a gente sabe que a tendência das coisas é piorar, mas a gente não deve deixar de lutar para fazer com que as coisas melhorem um pouco. E eu acho que esse é o papel da igreja, apesar de que, no mundo de polarizações, as igrejas também estão polarizadas. De um lado, tem cristãos que acham que a igreja deve ficar 100% à parte do Estado, da política, até por causa daquela herança, né, que já aconteceu nos primeiros séculos, desse envolvimento da igreja na política com o Estado, que não deu muito certo. Sim. Mas, por outro lado, vejo também certos extremos de pastores, de igrejas, deixando aquilo que é mais importante, a caridade,
caridade, o amor ao próximo, a assistência às pessoas para se envolver militantemente na política. Então, acho que a igreja precisa ter uma visão mais bíblica, uma cosmovisão mais bíblica a respeito do momento que a gente vive, a respeito da política, e só tendo essa visão clara a gente vai perceber que a Bíblia não é de direita, que a Bíblia não é de esquerda, mas a gente consegue, por exemplo, só através da palavra, entender qual que é o papel de fato. Eu, particularmente, creio que a igreja deve se envolver e influenciar, sim. Né? A gente tem um grande exemplo, é um cara que eu admiro muito, estudo muito sobre ele, que é o Abraham Kuyper, que foi um pastor, um teólogo, mas que se envolveu na política. Sim. E ele era um cara que, para a galera, entre aspas, da direita na época, ele era um cara de esquerda, porque ele era muito voltado ao socorro dos necessitados, por exemplo, e para a galera da esquerda, ele era demais, então, ele estava nem aí para isso, ele queria o bem-estar das pessoas. Eu acho que esse é o papel da igreja. Muito bom. Ô Igor, ao longo dos anos, assim, como é que a igreja chegou aqui onde a gente está? Você que tem essa experiência assim, de estudar esse contexto histórico, não foi depois que elegeram um ou outro, né? Tem um histórico aí por trás. Sim. Na verdade, a relação do cristianismo com a política é muito mais antiga. Eu acredito que, eu concordo muito com o que o Jael falou. Eu acho que a gente precisa entender que a Bíblia ela não é um manual de política. Esses conceitos que a gente tem de esquerda e de direita são conceitos muito recentes, então é até um anacronismo, é uma violência ao texto bíblico a gente querer impor a nossa visão moderna sobre política no que o texto está dizendo. Mas eu acredito que a Bíblia também tem alguns preceitos, alguns princípios que a gente pode extrair para pensar a política, porque a Bíblia fala o tempo inteiro sobre política. As narrativas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus estava vivendo ali em um contexto de ocupação romana e os oficiais de Roma tentam incriminá-lo, ele diz que dá a Deus o que é Deus, dá a César o que é de César. Então, a gente consegue encontrar nas Escrituras alguns princípios que vão nortear, que devem nortear a nossa ação política. Porém, a maneira que a gente vai interpretar as Escrituras e a maneira que a gente vai fazer essa aplicação para a vida real, né, para o nosso dia a dia, isso é o que é complicado, porque a gente não lê a Bíblia em um vácuo. A gente lê a Bíblia a partir de um contexto específico. Então, o lugar onde a gente está situado, as experiências que a gente teve, isso molda a maneira como a gente lê a Bíblia e principalmente como a gente entende as questões políticas. Então, é possível que muitos cristãos ao longo da história, é o que a gente vê, muitos cristãos fiéis, comprometidos com o Evangelho, que buscando agir de acordo com as Escrituras, acabaram chegando a conclusões diferentes sobre como se posicionar politicamente. Então, a gente vai ver que a própria noção do cristianismo, como ele surge, né, enquanto religião, ali no século IV, acontece quando Constantino ele se torna imperador de Roma. Então, os primeiros credos apostólicos, né, os primeiros concílios ecumênicos, eles estavam muito relacionados a essa questão do poder. Então, houve um período da história em que não havia separação entre igreja e Estado. Depois houve, né, depois de muitos conflitos, depois da Reforma Protestante, a Guerra lá dos 100 Dias, a Paz de Westfália, que a gente teve essa separação. E hoje a gente tem muita discussão sobre qual o papel que a religião ela vai ter na vida pública, porque a gente vai ter aqueles que defendem um Estado laico, ou se defendem um Estado laicista, onde a religião ela tem que ser ficar somente na sua esfera privada, e a gente vai ter aqueles que dizem que não, que a religião ela deve estar atrelada ao Estado. E isso são debates que acontecem não somente no seio do cristianismo, né? A gente tem debatido muito como é que o cristão deve pensar a política, mas há debates muito semelhantes acontecendo no mundo hoje, na comunidade, né? Entre os hindus, por exemplo, entre os judeus, entre os muçulmanos. Então, do mesmo jeito que a gente discute se o cristão ele pode ser de esquerda ou de direita, os judeus, os muçulmanos, eles também estão discutindo isso, porque a gente tenta conciliar a nossa crença, né, a verdade que a gente crê que foi revelada nas Escrituras, que é um livro antigo, que foi escrito em um contexto diferente do nosso, para o dia de hoje. Então, tem esse desejo de ser fiel a Deus,
mas dentro das nossas limitações humanas. Então, não tem uma resposta fácil, né, de como o cristão deve lidar com a política. Não, vocês estão, assim, dando uma aula aqui, todos dois, graças a Deus, e essa é a intenção desse programa mesmo, é trazer conhecimento e informação para que a gente realmente seja liberto de estereótipos que, às vezes, tentam estigmatizar um ou outro, assim, que não existe isso. Jesus Cristo está muito acima, o evangelho de Jesus está muito acima de qualquer doutrina que o homem possa criar para libertar um povo ou uma nação, né? Eu tenho muito medo, gente, do projeto de poder político, como que ele influencia a igreja, assim, sabe? A necessidade que eu sinto da igreja de um modo geral e das religiões de um modo geral estarem muito próximos e influenciados por esse projeto de poder, por esse projeto de domínio, de dominar. E aí entra no que o Jael falou, que a gente se perde um pouco no papel da igreja. O papel da igreja não é dominar uma esfera da sociedade ou outra esfera da sociedade. Jesus em si, ele inaugura o reino, mas ele ainda não consumiu o reino. O reino ainda há de ser consumado, aí sim ele reinará sobre todos, independente, quer queira, quer não queira. Então, o meu medo, meu temor hoje, aí eu estou dando a minha opinião sobre o assunto, a gente está muito se confundindo muito com esse projeto de poder, que tem muito a ver com as doutrinas do mundo. Eu acho que o cristão, ou pelo menos é o meu ponto de vista, a gente tem que pensar na liberdade das pessoas. Afinal, é uma democracia, da mesma forma com que, mas existe uma maioria de cristãos no Brasil. Ok, essa maioria representa uma parcela, mas existe uma outra parcela. E democracia é justamente isso. Então, eu acho que a gente tem que focar mais na liberdade, porque não adianta nada eu querer impor a minha religião. Eu acho muito interessante, por exemplo, 2 episódios, uma certa feita, um jovem rico chega para Jesus e fala como herdar a vida eterna, Jesus explica, o jovem rico não quis, ele pegou e saiu fora, Jesus pegou e virou e também seguiu a vida dele. Outro episódio, Jesus instruindo os seus 12 e fala, se você for entrar numa cidade, numa casa, se eles não te receberem, sacode a poeira dos pés, que trazia uma simbologia ali para os judeus na época, e parte para a próxima. Então, hoje a gente quer discutir, a gente quer brigar, a gente quer insistir em certas coisas que nem Jesus insistiria, né? O meu pastor, ele fala algo muito interessante, que é o seguinte, claro, né? Até toma muito cuidado com o que eu vou falar, que é claro que, por exemplo, a gente tem que lutar contra pautas como o aborto, ideologia de gênero, aquelas pautas que estão em pauta, né? Que a gente sabe muito bem nos dias de hoje. Mas, por outro lado, uma vez que eu quero ter a minha liberdade de culto religiosa, de pregar numa praça, eu tenho que respeitar a liberdade de culto do outro, eu tenho que respeitar a liberdade sexual do outro, claro, sem que eles tentem influenciar na minha casa e sem que eu tente também impor, né? O que a gente vê muitas vezes a igreja fazendo, querendo impor certas coisas que nem Jesus impõe. Então a gente precisa saber o lugar de cada um, né? E respeitar. Eu acho que está precisando de mais respeito e a igreja entender que não é por insistência. Eu ia falar de uma frase do meu pastor que ele sempre fala o seguinte: coração é coração e não importa o lugar. Então não adianta nada eu ficar insistindo contra uma pauta, mas se eu, de repente, para uma pessoa que é militante de alguma coisa que é contra a igreja, mas de repente, em vez de eu discutir a política com aquela pessoa, mas eu apresentar Jesus, aquela pessoa ela conhece Jesus, ela é liberta e acabou. O coração dela foi salvo sem precisar de discussões, brigas. Claro, a gente precisa se posicionar e etc, tem tudo isso, mas a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria e, acima de tudo, ser instruído pelo Espírito Santo. Porque eu acho que tem muito cristão, muito político cristão entristecendo o Espírito Santo nos dias de hoje. Pode falar, Igor. Pode falar. Não, eu concordo totalmente com isso. Eu acho que os cristãos eles têm perdido a noção, né, da importância de que a gente viver numa democracia. O que significa um cristão viver em uma democracia? Voltando lá para o Kuyper, né, que o Jael já mencionou, uma coisa que eu gosto muito do Kuyper é exatamente esse foco que ele dava, né, nas obras dele sobre a importância do pluralismo, do mercado de ideias, de que se a gente acredita que o Evangelho ele realmente tem poder para salvar as pessoas, para transformar as pessoas, então a gente não deve ter medo de que outras ideologias elas vão suplantar o Evangelho.
Porque se a gente crê que o Evangelho é a verdade, ele vai triunfar sobre qualquer outras verdades. Então a gente não precisa querer calar, querer silenciar outras verdades concorrentes. E uma coisa que eu tenho notado é que alguns políticos eles têm realmente instrumentalizado a religião. Não apenas o cristianismo, falando de um âmbito geral, mas quando a gente foca no Brasil, todas essas pautas que foram mencionadas realmente são muito caras para nós cristãos, a causa do aborto, por exemplo. Mas é muito comum que um candidato, talvez ele nem tenha um compromisso com a vida, ele nem seja pró-vida, mas ele simplesmente instrumentalize o aborto para ter o voto dos cristãos. E aí, porque ele sabe que se ele comprometesse a ser contra o aborto, os cristãos vão votar nele, independentemente do que ele tenha sobre o meio ambiente, independentemente das propostas dele sobre questões sociais. Então, existe essa tentação, eu noto muitos cristãos, de pensar o seguinte: a gente apostou tanto na democracia, e aí a gente, por conta disso, a gente tem visto tantas ideias que são contrárias ao cristianismo crescendo, tendo influência da sociedade, que vão fazer o seguinte: vamos usar o Estado para defender o cristianismo. Alguns até dizem assim: a gente sabe que as pessoas não vão se converter dessa maneira, mas a gente acredita que a Bíblia é a verdade, então é melhor que o Estado imponha essa verdade, esses valores, para que a sociedade possa florescer, do que simplesmente a gente correr o risco de que ideias anticristãs elas tenham proeminência. E eu acho que isso pode até fazer sentido de um ponto de vista humano, de um ponto de vista pragmático. Mas aí volta para a questão: o que é que Jesus faria? Qual foi a mensagem que Jesus nos deixou para a sua igreja? Não foi para que a igreja tivesse poder político, não foi para que a igreja não fosse perseguida, mas foi para que o evangelho fosse propagado, para que as pessoas elas se tornassem cidadãs desse reino que é eterno, que elas fossem reconciliadas com Deus e assim elas tivessem a sua vida transformada, a sua vida salva. Então eu acho que essa é uma grande tentação que nós cristãos aqui no Brasil a gente tem enfrentado. Sim, concordo. E o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, é importante a gente ser um país democrático, um país laico, a gente, enquanto cristãos, defender um país laico, porque a gente precisa defender um país laico para que a gente tenha a nossa liberdade cristã de falar do evangelho, que, de fato, é o que pode libertar, mais do que qualquer outra ideologia. Então, ao ponto que a gente defende a laicidade do Estado, a gente defende o nosso direito de falar nos púlpitos, nas praças, nas ruas: Jesus salva, isso é pecado, isso não é, Deus, sabe assim, né? A gente defende isso. E como o Igor disse, tomar muito cuidado, igreja, porque tem muita gente, como ele bem disse, só para reforçar, instrumentalizando pautas. Lobos em pele de cordeiro. Hoje tem o tal de um termo que eu detesto, que é o tal do cidadão de bem. O que é o cidadão de bem hoje? O cara que tem um porte de armas, tira foto com a família, mas às vezes a mulher dele detesta ele e vice-versa. Vai na igreja uma vez por mês, não tem compromisso nenhum, mas tira uma foto e posta no Instagram. E isso virou o sinônimo de cidadão de bem. Mas quem que é bom, na verdade? Quem que é bem, né? Então, assim, algumas coisas... O Olavo de Carvalho, ele cita aquele termo dos idiotas úteis para referir às pessoas de esquerda, mas tem muito idiota útil de direita também, que sai reproduzindo coisas: é a família, não sei o quê. O cara não está nem afim de casar, então nem tem família, então a família dele é toda destruída, né? Em vez de buscar no Senhor a transformação da vida dele, etc., mas fica posando, pagando, né? Por causa das redes sociais que amplia muito mais isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente, muito cristão sendo enganado só porque a pessoa fala a palavra Deus. Isso não quer dizer nada. São os famosos lobos em pele de cordeiro, né? E nós precisamos ser mansos como a pomba, porém prudentes como a serpente. Chegou o final do nosso programa, mas olha, eu tenho certeza que você se nutriu aí de muita informação importante, e a gente não está aqui para defender um político ou outro político, a gente está aqui para defender Jesus, o Evangelho de Jesus, e a importância da gente ser consciente, inteligente, pensar para além disso ou aquilo. O Evangelho é muito mais do que isso. Obrigado, queridos, pela presença. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Leandro Jarrell. Obrigado, sim. Que a gente possa ter mais papos como esse, muito importantes. Espero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Ore, busque o Espírito Santo. Ele é que detém todo conhecimento. Deus te abençoe. Até o próximo programa.